nós vamos fazer a leitura de Isaías 58, a partir do verso 6. Isaías 58, bom dia, Nilza, Deus abençoe. Isaías 58, a partir do verso 6. Nós vamos até o verso 11, tá? Fazendo uma meditação aí. O tema de hoje, como eu falei, o nosso tema é Cristo deu exemplo de como ser igreja na terra. Cristo deu exemplo de como ser igreja na terra. E nós vamos ler Isaías. É incrível, né? Nós vamos falar sobre Cristo, sobre a igreja, e vamos ler Isaías, que é um profeta que atuou mais ou menos 760, 50. Ele foi um profeta de um ministério muito amplo, né? Em todos os sentidos, inclusive em tempo, né? De ministério. Ele deve ter profetizado por cerca de 50, 60 anos, né? E um profeta, como eu preguei ontem, ele é um profeta messiânico, né? Que fala do Messias. Aqui é interessante, esse capítulo aqui, 58, ele é interessante, porque na verdade ele fala contra a falsa religiosidade, né? Ele fala contra essa falsa religiosidade, a liturgia, o jejum, né? Que era feito pelos judeus. Então ele tem uma mensagem. Bom dia, Mabel, Deus abençoe. Ele tinha uma mensagem neste capítulo aqui. A mensagem dele é voltada contra esses falsos religiosos, né? Que jejuavam, que tinha toda aquela liturgia aparentemente sincera, irmã Rosângela, Deus abençoe, aparentemente sincera, mas que na verdade era uma falsa, né? Uma maneira falsa de adoração ao Senhor, um culto, na verdade, um culto que servia apenas para ostentar, né? Para mostrar uma vida religiosa, quando na verdade eles não eram de fato religiosos no sentido da palavra, né? Então é isso daí, Isaías está mexendo nessa questão, e essa é a mensagem dele, né? Esses falsos adoradores, né? Como tem muitos hoje também, há tantos aí que fazem orações assim, orações assadas, né? Tantos aí que fazem jejuns e campanhas, e na verdade só estão interessados em seus próprios, em seu próprio bem, né? Não está interessado no bem do próximo, né? Então, o Isaías ele vai falar que a vida religiosa, verdadeiramente, uma vida que agrada a Deus, é aquela vida onde você realmente ajuda o próximo, onde você vê o bem do próximo e tal, é isso daí. Então nós vamos entender isso aqui agora, tá? Irmão Armando, que benção, irmão Armando Gomes. Deus abençoe, lá de Rio das Ostras, meu amigão, tá aí. Deus abençoe, que benção. Bom, então vamos lá. Isaías 58, para quem gosta de acompanhar aí, Isaías 58, a partir do verso 6, tá bom? A partir do verso 6. Vamos lá. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Olha bem, Deus falando através do profeta. O pessoal estava jejuando e tal. E Deus então fala com o profeta, né? Que aquele jejum, aquela maneira, né? De ostentar, de mostrar uma religiosidade, uma devoção, era falsa, não por causa do jejum em si, mas porque na verdade eles eram falsos adoradores, não eram verdadeiros adoradores, eles não praticavam bem, não olhavam o próximo. Então o que ele está falando?
Qual é o verdadeiro jejum, então? O que ele quer? Qual o jejum que Deus escolheu, né? Acima de tudo, primordialmente, né? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desamarre, né? Que você não só viva isto, livre da impiedade, mas que você fale sobre isso, que você dê exemplo sobre isso, que você pregue sobre isso, né? Desfaça as ataduras da servidão, ou seja, que você não só seja liberto, mas que liberte as pessoas, né? Que liberte as pessoas do seu jugo, da escravidão. E aqui pode estar em foco não só a servidão espiritual, mas também a servidão que muitos eram sujeitos, né, devido à sua condição de guerra, ou então à sua condição gentia, né, digamos assim, os estrangeiros que viviam no meio dos judeus, e aí eles eram escravizados, algo assim. Bom, de qualquer maneira, a mensagem que Deus quer é que haja livramento da impiedade, que haja livramento, né, que as pessoas sejam desamarradas, né, não fiquem atadas à servidão, à escravidão aqui, né, deixes livres os oprimidos, ou seja, libertar esses escravizados, esses oprimidos, né, os pobres, né, os mais necessitados, essa ideia do profeta. Então, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Quer dizer, o jugo aqui tem a ver com escravidão mesmo, né? Com escravidão ou com a opressão contra o próximo, contra o necessitado, né? Contra o estrangeiro, ou até mesmo contra os irmãos ali de nacionalidade, no caso os judeus, né? Todo tipo de opressão, todo tipo de jugo, de escravidão, eles deveriam trabalhar, esses religiosos, para que as pessoas fossem libertas, né? Libertas, né? Você, tipo assim, Deus está falando, você quer me agradar? Não? Parem com esses jejuns de jejuar falsamente, parem com essa adoração hipócrita e libertem os servos de vocês, tire de sobre os servos de vocês a canga, o jugo, o peso da escravidão, liberte essas pessoas. Então, basicamente é isso que o profeta está falando aqui. No verso 7 diz: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha bem, o que Deus quer da gente? Não é também que repartamos o nosso pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante. Então, o que Deus quer? Deus não estava interessado, Deus não estava se agradando daquela religiosidade judaica dos judeus, daquele contexto. Deus não estava se agradando daquilo ali, porque eles só pensavam neles, eles tinham aqueles ritos, aquelas cerimônias religiosas, aqueles cultos, né? Se achavam os melhores adoradores, mas na verdade eles não ajudavam as pessoas, eles não ajudavam o próximo, não ajudavam. Então eles só queriam, na verdade, aparecer, né? Ostentar uma vida religiosa, quando na verdade eles não faziam nada para o próximo, não faziam nada. Quando faziam com interesse, muitos são assim, lamentavelmente, né? Faziam por interesse, não por amor verdadeiramente. Então, o que Deus quer? Ele diz o que Ele quer. Ele não quer uma falsa adoração. Ele não quer aquela liturgia barata, não. Ele quer alguém que realmente viva
né, que tem uma vida na presença dele, e a vida na presença dele, a vida religiosa na presença dele, implica em ajudar as pessoas, em repartir o pão com as pessoas. É isso que ele está dizendo, o profeta aqui. Então, porventura, não é também que repartas teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Olha bem, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante, ou seja, do teu próximo. O próximo podia ser qualquer pessoa, né? Podia ser um judeu, claro, mas também podia ser um gentio, um estrangeiro. Tá? Então é isso que Deus está falando com o profeta para que o povo de Judá fizesse, né? E parassem com aqueles cultos falsos, com aquela religiosidade sem sentido, vã, que não agradava a Deus, porque eles mantinham as pessoas escravizadas, oprimidas, não repartiam o pão com as pessoas, só queriam saber de cultuar, fazer jejum e achando que isso iria agradar a Deus, iria chamar a atenção de Deus para abençoá-los, mas Deus estava vendo que os seus corações eram egoístas, eram hipócritas, porque simplesmente eles não ajudavam as pessoas. E é impossível alguém dizer que é servo de Deus sem ajudar as pessoas. Isso não existe, não há essa possibilidade. O servo de Deus está nele, ajudar as pessoas. Por isso que o profeta ele fala e insiste nisto. No verso 8 diz: então, aí o que vai acontecer quando Israel, quando Judá fizesse isso, quando ele realmente praticasse um culto legítimo ao Senhor, um culto que agradava a Deus, agradável a Deus, o que ia acontecer? Aí ele diz no verso 8, o profeta: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, não vai demorar, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus vai te proteger por onde você andar, e ainda que você esteja descuidado, cuidando das coisas, ajudando, cultuando verdadeiramente e ajudando as pessoas, Deus te protegerá, Ele dará proteção às suas costas. Não é isso? Porque Ele pode ver o mal que vem atrás de você. Você não pode, mas Ele pode ver. Ele pode ver aqueles que querem te fazer mal pelas costas, mas Ele está na tua retaguarda, Ele está te protegendo, Ele está te ajudando. Então a tua retaguarda está protegida por Deus. Mas isso para aqueles que prestam verdadeiro culto ao Senhor, que cultuam a Deus e nos seus corações têm as atitudes devidas, os seus corações religiosos, sinceros, vão motivá-los, vão levá-los a ajudar as pessoas, a repartir o seu pão com os pobres, com os necessitados. O verso 19 diz, o verso 9 diz, ele continua falando do que vai acontecer com aquele que presta um culto verdadeiro. E clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, olha bem, ele está dizendo: se você tirar de diante de ti o jugo, a escravidão, né? Deixar de escravizar pessoas, de oprimir pessoas, né? O dedo que ameaça, ou seja, esse dedo que ameaça, são falsas acusações, né? Acusando o inocente, né? Parar de fazer isso e falar injuriosamente, ou seja, falar com maledicência, com maldade, como isso acontecer. Então vai acontecer essas coisas maravilhosas na sua vida. Você clamará ao Senhor e Ele te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui.
É isso que ele está dizendo, né? Mas se tirares do meio de ti o jugo da escravidão, da opressão, o dedo que ameaça, o dedo que ameaça, ou seja, o dedo que acusa o inocente, para ver o mal, se tirar diante de ti o falar injurioso, ou seja, parar de falar mal, caluniar as pessoas. E o verso 10 diz assim: se abrires a tua alma ao faminto, olha bem, esse texto é lindo, né, gente? E fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Muitas vezes cantamos hinos que dizem isso e não entendemos o que quer dizer. O profeta está dizendo: se abrires a tua alma ao faminto, se você ajudar o faminto. Quantas pessoas passam anos e anos e eles são incapazes de ajudar as pessoas, de estender a mão às pessoas, de alimentar as pessoas. A igreja mesmo agora está lá num projeto para ajudar pessoas com cestas básicas. Quantas pessoas nem estão aí, não ajudam. Agora, graças a Deus que tem aquelas que ajudam, tem aquelas que realmente se importam com o próximo. E nesse momento de crise em todo o nosso país, tem pessoas que estendem a mão, tem pessoas que só pensam em si, nos seus problemas, são egoístas, né? São adoradores que na verdade não se importam com o próximo, e esses tais adoradores não agradam ao Senhor. É isso que o profeta diz. Mas aquele que reparte o seu pão, né, ajuda o faminto, né, aquele que estende a mão, não, esse agrada ao Senhor. O Senhor te guiará, e ele continua dizendo aquilo que vai acontecer na vida daqueles que realmente prestam um culto verdadeiro. Quem presta um culto verdadeiro, ele também ajuda as pessoas. É inerente ao adorador repartir o seu pão com o necessitado. É isso que está dizendo. Então, para terminar, se abrires a tua alma, já li esse daqui, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, até em lugar que não tem nada, em desertos, ele fartará a tua alma, né? Deus é o Senhor para fazer isso. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, te dará saúde. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Mas para aqueles que realmente são adoradores sinceros, verdadeiros, e o adorador sincero, volta a dizer, ele ajuda as pessoas, ele abençoa as pessoas, ele reparte o seu pão com faminto, ele não pensa em si, ele não é egoísta. É isso daí, meu amado. Cantamos um hino, às vezes, tão bonito, que tem letras assim, mas não entendemos o que significa isso. O devocional diz: Cristo deu o exemplo de como ser igreja na terra. Está aí uma coisa que, inquestionável. Cristo deu o exemplo de como ser igreja. Muitos, infelizmente, não conseguem aprender. Ele deu exemplo. Ele diz assim: é impossível pregar de fato a respeito do céu e não ver as aflições do próximo na terra. É impossível. Não dá para você pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, e não ver o necessitado, não ver gente ao seu lado que está passando fome. Os cristãos devem pregar o evangelho. Os tais, indo anunciar as boas novas de salvação, devem viver o amor do Cristo bíblico que pregam. Ele deu exemplo de como ser igreja deste mundo. Isso não apenas para aquele tempo histórico, mas também para este e até o fim dos tempos. Jesus deu exemplo, Jesus caminhava. Ele não precisava fazer isso, mas ele fazia. Ele veio para pregar. Demonstrou o seu amor, falar da parte do Pai às pessoas,
mas ele ajudava, ele alimentava as pessoas. Milhares e milhares de pessoas foram alimentadas por Cristo Jesus. Tem aquelas que a Bíblia menciona, mas há muitas outras que ela não menciona, provavelmente, que ele alimentou, que ele ajudou. Cristo fez isso. A igreja deve fazer isso e ponto. Ela não pode, a igreja dele, que é o corpo dele, não pode viver diferente dele. Cristo, em sua curta peregrinação aqui, curou, libertou, alimentou a alma e o corpo das multidões famintas. A questão é simples: a igreja, adorando ao único Deus, sai para cumprir a sua missão na terra, pregar o genuíno evangelho. Pregando, não deve ser indiferente às necessidades sociais. A igreja tem sim que olhar para a necessidade social. Ela tem que olhar para a sua comunidade, sim, claro, principalmente os domésticos da fé. Lógico, ela não pode deixar os domésticos da fé perecer de fome, coisas assim, mas também ela precisa olhar e ver a sociedade no sentido geral, porque esse é o trabalho dela. É isso que a mensagem, esse devocional fala. Ela, a igreja, eloquentemente e em amor, deve anunciar aos homens que se arrependam e em seguida que abandonem os seus pecados. Sim, ela tem que anunciar essa palavra, essa mensagem, porque ela é portadora desta mensagem, porque Jesus pregou isso, os discípulos pregaram isso, os apóstolos, e nós devemos pregar isso, porque somos discípulos de Cristo neste tempo. Então nós devemos pregar, sim, a libertação das pessoas, que elas se arrependam, que confessem os seus pecados, né? Tais atitudes são inerentes ao verdadeiro seguidores de Cristo. Faz parte da vida da igreja repartir o pão aos necessitados, mas primordialmente aos domésticos da fé. Eu vejo muitas pessoas falando bandeiras, né? Pregando o evangelho e falando até em ajudar o próximo, que a igreja tem que fazer isso, aquela coisa toda, mas na prática nós notamos que as pessoas não fazem isso, e a igreja de Cristo precisa fazer isso. Ela tem que pregar o arrependimento, é verdade, mas ela tem que ajudar a sua comunidade, a comunidade cristã, e tem que ajudar de forma mais ampla a sociedade. Claro, se ela vê alguém passando necessidade, ela vai deixar, ela não vai socorrer. Se alguém bater na porta da igreja pedindo ajuda, ela não vai ajudar. Então, é isso daí. Então, o profeta Isaías falava sobre isso, o texto que nós usamos aqui, explicamos. E agora esse devocional vai de encontro àquilo que o profeta disse naquele tempo. Deus estava rejeitando aquele culto falso, aquele culto hipócrita de pessoas que jejuavam, mas infelizmente não se importavam com o próximo. Escravizavam as pessoas, oprimiam as pessoas. É isso que ele está dizendo. Esse culto não agrada a Deus, mas o culto sincero e verdadeiro, o culto realmente genuíno ao Senhor, é aquele em que o adorador, ele se importa com o próximo, ele reparte o seu pão com o próximo. É isso que está dizendo. Para terminar, diz: aquilo que Cristo fez aos homens, aquilo que Cristo fez aos homens, do jeito que ele fez, a igreja nele, pelo poder dele, deve fazer aos homens. Vou repetir, porque isso aqui ficou muito legal, né? Isso aqui ficou muito bom. Isso é de Deus. Aquilo que Cristo fez aos homens, do jeito que ele fez, a igreja nele, pelo poder dele, deve fazer aos homens. Ou seja, Jesus pregou o evangelho, mas Jesus também alimentou as multidões. Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Jorci está aí, Coutinho, Deus abençoe. Todos os irmãos que estão aí, Deus abençoe. Depois, se quiser, se achar que a mensagem foi legal, foi de Deus, compartilhe, né? Vamos multiplicar o evangelho, pregando o evangelho e anunciando o evangelho de Cristo. Deus abençoe. Meu querido Deus, meu amado Senhor, nós estamos na tua presença mais uma vez. Louvamos o teu nome, exaltamos o teu nome nesse dia tão maravilhoso.
Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito seja o teu nome, Criador dos céus e da terra, nosso Salvador, bendito seja o teu nome. Abençoe, ó Deus, o Brasil, meu Deus, tenha piedade desta nação. Tenha piedade desta nação, não só por causa do coronavírus, Senhor, não. Tenha piedade dessa nação, nas questões políticas desta nação. Tenha piedade. Abençoe as autoridades constituídas desta nação. Toma-as em tuas mãos, repreenda o mal, repreenda o maligno, ó Deus, com seus intentos e projetos terríveis. Repreenda-o em nome de Jesus. Abençoe a nossa nação, abençoe todas as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a luta contra esse vírus, contra o coronavírus. Ó Deus, abençoa-nos, abençoe os profissionais na área de saúde, ó Deus, não só no Brasil, mas no mundo todo, Senhor. E neste país, abençoe, ó Deus, todos os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, técnicos, todas as pessoas que têm que trabalhar, que estão na linha de frente, ó Deus, enfrentando, ó Deus, combatendo esse vírus, tentando salvar pessoas. Tome em tuas mãos. Abençoe em nome de Cristo, ó Deus. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Sustenta a tua igreja neste tempo, que a tua igreja seja um exemplo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã, ó Deus, que está ouvindo esta palavra, que está orando comigo neste momento. Deus abençoe em nome de Cristo, em nome de Cristo. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, meu amado. Olha, grande abraço em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo. Valeu mesmo. Um bom dia. Amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã. Deus abençoe.